A saída de Dias Toffoli das investigações do caso do escândalo do Banco Master, segundo o advogado Jeffrey Schickini, tem algo muito além que apenas afastar o ministro porque ele ficou suspeito, ele é suspeito de envolvimento no próprio escândalo. Tem muito mais a ver com uma blindagem dos ministros do STF para Dias Toffoli. Ou seja, eles estão com medo que esse caso derrube Dias Toffoli e vá atrás de outros ministros do STF também. Tipo um efeito dominó. Cai um, cai os outros. Isso é uma blindagem deles próprios. O André Mendonça, o ministro colocado por Jair Bolsonaro, assumirá as investigações agora. Será que o André Mendonça terá coragem de investigar, de trazer a público e de punir os corruptos, os criminosos envolvidos, sejam eles fora do STF ou os próprios ministros do STF, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? Escuta o que o Jeff Schickini fala. Todo mundo sabe que o Dias Toffoli finalmente não está mais à frente do caso Master. Mas hoje, em uma sexta-feira 13, eu gravo esse vídeo. Ficará um pouco longo, mas é importante do início ao fim para mostrar para vocês a verdadeira face dessa decisão que os 10 ministros tomaram em conjunto de afastar o Dias Toffoli do caso Master. Em um primeiro olhar, a notícia parece maravilhosa. Toffoli deixa a relatoria do caso Master. Ministro Dias Toffoli deixa a relatoria do caso Master no STF após ter sido citado em conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Mas nem tudo que reluz é ouro. E o STF emitiu uma notinha oficial, esse é o site do STF, em conjunto dos 10 ministros concordando, comunicando com a saída do Dias Toffoli do caso Master. Só que antes de mostrar para vocês a sacanagem que está por trás disso, eu preciso explicar uma coisa. Essa saída do Toffoli da relatoria do caso Master não existe juridicamente. Ou o Toffoli, ele é suspeito, impedido, ou ele fica no caso. De repente, sair do caso sem se declarar suspeito, sem se declarar impedido e passar a relatoria para outro ministro, o nome disso é tribunal de exceção. Isso não se admite em um Estado democrático de direito e viola nossa Constituição. Mas tem um motivo de terem feito isso. E a nota do STF, ninguém percebeu isso, traz esse ponto. Os 10 ministros do STF, reunidos em 12 de fevereiro, considerando o contido no processo tal, declaram não ser o caso de cabimento para arguição de suspeição. Eles dizem aqui o seguinte, que a Polícia Federal não pode pedir a suspeição de um ministro, em virtude do disposto no artigo tal. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria do caso Master e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Eles quiseram dizer aqui que todas as decisões do Dias Toffoli são legais. Isso significa que nada que derivou das decisões do Dias Toffoli é nulo. Eu explico. Prestem bem atenção nisso. Se o Dias Toffoli era incompetente para atuar no caso, por suspeição, impedimento, diretamente interessado na causa, ou seja, ele não era imparcial, tem-se aqui a violação de um princípio constitucional chamado juiz natural. Isso significa que todas as decisões desse juiz incompetente são nulas, ou seja, tudo que derivar das decisões deste ministro é nulo por derivação. Por exemplo, as buscas e apreensões que Dias Toffoli determinou, tudo acaba sendo nulo. E tudo que foi produzido dessas decisões também deveria ser declarado nulo. O que o STF fez? O STF fez o seguinte, olha só, se afastarmos o Dias Toffoli porque ele é incompetente, ou se o Dias Toffoli decidir sair do caso por qualquer impedimento, suspeição, significa que ele era incompetente, ou seja, todas as suas decisões serão declaradas nulas. Então, o que a gente faz? A gente inova, a gente toma uma decisão que não tem previsão na lei e arredonda esse problema. A gente se reúne os 10 ministros, combinamos que o Dias Toffoli vai sair da relatoria e acabou. Fazemos uma notinha que tudo que ele fez foi
correto. Gente, isso não existe na lei. Isso nunca existiu no Brasil. Isso foi uma saída para blindar, inclusive, o Dias Toffoli contra eventual crime de abuso de autoridade e eventual crime de responsabilidade. Se Dias Toffoli, sendo incompetente, sabendo que era incompetente, decidiu contra investigados, restringindo direitos de investigados, isso é crime de abuso de autoridade e é crime de responsabilidade, sujeitando-o a impeachment. Agora, com essa notinha do STF dizendo que não, o Dias Toffoli ele não é suspeito, ele não é impedido, tá tudo certo. Mas os 10 ministros decidiram mudar a relatoria, eles livram o Dias Toffoli de abuso de autoridade e já protegem Dias Toffoli dos pedidos de impeachment que já estão no Congresso. Eles pensam em tudo, gente. Aí, com a saída do Dias Toffoli, quem assume a relatoria é o ministro André Mendonça. Já vamos chegar nesse ponto. O que eu quero mostrar aqui é que isso daqui também viola o princípio do juiz natural. Porque você não pode simplesmente, sem motivo, trocar o relator. E aqui não teve motivo para trocar o relator. Simplesmente os 10 ministros decidiram que o caso ia para o André Mendonça. O nome disso é Tribunal de Exceção. Isso é proibido pela Constituição. Foi uma saída que eles encontraram para trocar o relator sem complicar o Dias Toffoli. Mas a única forma que o Dias Toffoli poderia sair desse caso seria se ele se declarasse incompetente ou se o tribunal o decidisse incompetente por suspeição ou impedimento. Mas essa notinha do STF, que não parou por aí, é absurda, gente. É um tapa na cara da sociedade. Eles dizem literalmente o seguinte, ó, tá tudo errado, mas quem decide somos nós. O Dias Toffoli está envolvido, mas ele é ministro e nós vamos blindá-lo na cara de vocês. Expressam neste ato apoio ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Pois bem, vocês já entenderam aí, né, o que está acontecendo. Vamos lá. Não é de agora que acontecem essas coisas, essas blindagens no STF. Não é de agora. Vamos lá. Vocês se lembram do impeachment da Dilma? Segundo a Constituição, a Dilma teria que ficar inelegível. Eles impeachmentaram a Dilma, mas não tornaram ela inelegível, ferindo a Constituição. Os casos dos presos do 8 de janeiro, ferindo a Constituição. A anulação das condenações do Lula, que foi condenado em 3 instâncias, eles anularam porque, segundo eles, o caso foi julgado em Curitiba e era para ter sido julgado em Brasília. Então, gente, Constituição no Brasil não existe para nada. Os ministros do STF não respeitam. Eles falam, está tudo errado, mas somos nós que decidimos, sabe por quê? Para o bem da população, para o bem da democracia. Você está entendendo? E agora, eu falo para vocês o seguinte, esse processo de afastar o Fachin, os ministros conversaram, não, confiamos no Dias Toffoli, mas vamos afastar. Sabe o que é isso? É blindagem. É blindagem dos seus pares. Porque eles não podem deixar um ministro do STF ser impeachmentado, ser preso. Porque, vamos ser sinceros, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, se cai um por corrupção, tem que cair quase todos, ou todos. Então eles sabem disso. Gente, se a gente não se proteger aqui e começar a derrubar, impeachment Dias Toffoli, depois vai Alexandre de Moraes, vai chegar em todo mundo, sabe por quê? Porque todos eles desrespeitaram a Constituição. Todos eles. Não se salva um. E aí, nós não temos um senador que não seja corrupto para colocar o impeachment de Alexandre de Moraes. A gente tem o Alcolumbre. Você acha que vai dar alguma coisa? Bom, espero, mas não acredito que o André Mendonça faça alguma coisa. Mas como eu já disse, ele votou para a condenação de Daniel Silveira. Você acha que vai dar alguma coisa? Pois bem, hoje é sexta-feira 13 de carnaval. Daqui a pouco começa a Copa do Mundo.
E assim vai o Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço, tchau, tchau. Esse vídeo é um oferecimento sonate.com.br. Acesse sonate.com.br e adquira um de nossos produtos.